A história da morte de Tancredo de Almeida Neves é, ao mesmo tempo, trágica, simbólica e profundamente marcada por mistérios, reviravoltas médicas e um impacto emocional que se espalhou por todo o Brasil. Sua partida interrompeu bruscamente a esperança de um país que buscava, após 21 anos de ditadura militar, retornar à democracia plena. Para muitos brasileiros, Tancredo representava não apenas um político experiente, mas o símbolo vivo da mudança, o homem que conduziria o país a uma nova etapa. Mas, inesperadamente, seu corpo frágil não resistiu ao peso histórico que carregava. A ascensão e a esperança. Depois de liderar a campanha das diretas já e de se tornar o candidato de oposição que conseguiu vencer o colégio eleitoral em 15 de janeiro de 1985, Tancredo estava prestes a assumir a presidência como o primeiro civil eleito desde 1961. A expectativa era gigantesca. Nas semanas que antecederam sua posse, Tancredo intensificou sua agenda de compromissos. Enfrentava viagens, reuniões e longos discursos. Mesmo demonstrando alguns sinais de cansaço e dores abdominais, mantinha o ritmo, acreditando que nada poderia atrapalhar o momento histórico que se aproximava. Mas a situação mudou drasticamente na véspera de sua posse. O início do problema. No dia 14 de março de 1985, horas antes de embarcar para Brasília, Tancredo começou a sentir dores fortes na região do abdômen. Ele já vinha lidando com desconfortos havia vários dias, mas agora a dor era intensa e contínua. Mesmo assim, insistiu em viajar. No Palácio da Alvorada, onde passaria a noite antes da cerimônia do dia seguinte, seu estado piorou rapidamente. Médicos da equipe presidencial foram chamados às pressas. Após examiná-lo, concluíram que Tancredo não tinha condições de comparecer à posse. A família, o governo e a equipe médica decidiram manter a situação em sigilo para evitar uma crise institucional. E assim, na madrugada de 15 de março, enquanto o Brasil aguardava sua chegada ao Congresso, Tancredo era levado às pressas para o Hospital de Base de Brasília. As primeiras cirurgias. No hospital, a situação se revelou muito mais grave do que se imaginava. Exames mostraram que Tancredo tinha uma grave diverticulite com risco de perfuração intestinal, além de uma infecção generalizada que começava a se instalar. Os médicos decidiram operar imediatamente. A primeira cirurgia durou horas. Foi um procedimento de emergência, complexo e delicado. Ainda assim, o país não sabia o que estava acontecendo. À medida que o tempo passava e Tancredo não aparecia no Congresso, a notícia começou a ganhar forma. O presidente eleito estava internado e em situação grave. José Sarney, seu vice, assumiu interinamente. A cirurgia conseguiu estabilizá-lo, mas a situação estava longe de ser resolvida. Transferência para São Paulo. Mesmo após a primeira intervenção, Tancredo continuava em estado crítico. Seus órgãos estavam fragilizados e a infecção se espalhava. Para receber atendimento mais avançado, foi decidido que ele seria transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo, referência nacional em cirurgias complexas. A transferência aconteceu em 16 de março. Milhares de brasileiros acompanharam, pelos telejornais, a imagem do avião presidencial pousando, simbolizando uma batalha dramática que apenas começava. O drama das 8 cirurgias. Em São Paulo, Tancredo passou por um dos processos médicos mais intensos já vistos envolvendo um chefe de Estado. Ao todo, foram 8 cirurgias entre 15 de março e 21 de abril. Cada uma representava uma tentativa desesperada de conter o avanço da infecção e salvar sua vida. As cirurgias incluíram procedimentos para remover abscessos abdominais, drenagens, correções intestinais e intervenções para estabilizar órgãos que estavam entrando em falência. Cada boletim médico divulgado à imprensa se tornava um evento nacional. Repórteres permaneciam 24 horas em frente ao hospital. O Brasil inteiro parava para ouvir notícias sobre seu estado. As missas se multiplicavam em todos os estados. Milhões oravam, acendiam velas, acompanhavam a cada dia a guerra silenciosa travada pela equipe médica. O mistério e as contradições. A doença de Tancredo sempre foi cercada de polêmicas. Nas primeiras horas, médicos divulgaram versões desencontradas sobre o problema inicial. Alguns falavam em diverticulite, outros mencionavam problemas na vesícula, outros ainda evitavam dar detalhes. Essa falta de clareza alimentou rumores. Historiadores e jornalistas ainda discutem até hoje. Tancredo sabia da gravidade antes da eleição? Tentaram esconder a doença para evitar instabilidade política? Houve erros médicos? A informação oficial diz que se tratou de uma série de complicações decorrentes de um quadro grave já em evolução. Mas, para parte da população,
O sigilo e as versões divergentes criaram um ambiente de dúvida que nunca foi totalmente dissipado. A luta chega ao fim. No entanto, apesar de todo o esforço médico, o quadro de Tancredo foi se agravando. Ele desenvolveu infecção generalizada, septicemia e falência de múltiplos órgãos. Na noite do dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves não resistiu. Seu coração parou às 22h23. O Brasil recebeu a notícia oficialmente às 23h45. A nação mergulhou num silêncio chocante. O país chorou como se perdesse um líder, um pai, um símbolo quebrado no auge da esperança. O vazio de poder e a corrida contra o tempo. Quando Tancredo foi internado na madrugada de 15 de março, a cúpula política se viu diante de um dilema inédito. O país não podia ficar sem presidente no dia da posse, especialmente no momento de transição após décadas de regime militar. De um lado, havia o medo de instabilidade institucional. Do outro, o receio de que a doença de Tancredo fosse interpretada como fraqueza política, abrindo espaço para pressões internas ou tentativas de retrocesso. A solução foi buscar diálogo com os militares, que ainda tinham presença forte nos bastidores. A decisão de que José Sarney assumiria interinamente foi cuidadosamente negociada. E tudo precisava ser feito antes que os detalhes sobre a gravidade de Tancredo vazassem. Enquanto o país acordava esperando a cerimônia de posse, o cenário real era de tensão absoluta dentro dos corredores do governo. A pressão internacional. A comunidade internacional também acompanhava atentamente o desenrolar da crise. Diversos países já tinham confirmado presença em Brasília para prestigiar o início da nova fase democrática brasileira. Embaixadores, chefes de Estado e representantes estrangeiros aguardavam informações oficiais, enquanto a diplomacia brasileira tentava administrar o constrangimento causado pela súbita ausência do presidente eleito. O funeral de Estado, uma despedida histórica. A organização do funeral de Tancredo mobilizou o país. Foi um dos maiores rituais fúnebres já registrados no Brasil. O corpo percorreu cidades, aeroportos, palácios e igrejas. Milhares de pessoas se apertavam nas ruas para jogar flores, fazer sinais de respeito e dizer o último adeus. O deslocamento final para São João del Rei, sua terra natal, transformou-se em um cortejo marcado por dor, silêncio e uma profunda sensação de perda nacional. A cerimônia em sua cidade foi acompanhada por autoridades, familiares e uma multidão que tomou as ruas desde as primeiras horas da manhã. Lá, Tancredo não estava apenas sendo enterrado, estava sendo eternizado como símbolo da transição democrática. Inscreva-se no canal. Deixe seu like se gosta deste conteúdos. Comente sua opinião sobre essa história.